Mais uma vez, muito bom dia a todos vocês que estão acompanhando ao vivo. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe você que talvez não esteja vendo ao vivo, mas assim que você tomar conhecimento desse vídeo, assim que você visualizar esse vídeo, a minha oração é no sentido de que Deus possa te abençoar também e que o Espírito Santo possa falar no seu coração através dessa palavra, através desse estudo que nós traremos aqui nesta manhã. Tá? Eu gostaria de fazer uma oração para que nós possamos começar a nossa aula de hoje. Senhor, louvado seja o teu nome, ó Pai. Em tudo te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem sido o nosso consolo, a nossa base forte, ó Deus, a nossa rocha. Deus maravilhoso, eu peço a tua bênção sobre cada um que está visualizando esse vídeo nesse momento, que o Senhor possa alcançar a vida de cada um e abençoar rica e poderosamente e abundantemente, Senhor, na vida de cada um. Senhor, livra-nos de todos os males, protege-nos, Senhor, de todos os perigos, de todas as doenças, ó Deus, que nós sejamos alcançados, então, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Deus. Nós necessitamos do Senhor todos os dias, ó Pai, da Tua misericórdia todos os dias, mas graças a Deus, porque a Tua palavra é fiel e ela nos diz que as Suas misericórdias se renovam a cada manhã e nós somos agradecidos ao Senhor por isso. Paizinho, eu peço a Tua bênção a partir desse momento, no que diz respeito a esse estudo. Peço que o Senhor abençoe a minha vida e que o Teu Santo Espírito possa falar ao coração de cada um que está acompanhando. Em nome do Senhor Jesus, que seja tudo para a honra e glória do Teu nome. Amém. Muito bem, vamos lá, deixa eu ver aqui, pessoal que está falando. Ok, tudo nos conformes. Tânia, bom dia também. Tânia que apareceu aí agora. O Eliclésio. Ok, deixa eu ver aqui quem mais. A Luciana. Luciana Pelvezan também está acompanhando. A Carol. Muito bom. Muito obrigado aí pelo retorno de vocês. Deus abençoe a cada um. Então, vamos lá. Nós paramos na aula passada no capítulo 13 da Epístola aos Coríntios, da Epístola aos Romanos, perdão. E falei alguma coisinha sobre o capítulo 14, mas muito pouco. Na verdade, eu falei sobre a questão do julgamento, daquele que julga o irmão. Então, essa questão em si eu não vou abordar dentro desse contexto aqui. E, mais uma vez, eu acho que já é a terceira aula que eu estou falando isso na sequência, ou terceira ou quarta aula já, mas a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, ela tem uma divisão bem definida. Uma divisão aqui até o capítulo 11, quando Paulo fala de questões mais doutrinárias, teológicas, Paulo desenvolve a soteriologia, falando a respeito de salvação, falando a respeito de predestinação, falando a respeito de eleição, falando a respeito de santificação. E a partir do capítulo 12, Paulo vai tratar dentro de uma sessão mais prática em relação a todo o assunto que ele tratou na primeira sessão, dos capítulos 1 a 11. Então, como isso se aplica na vida do cristão? E aí dentro dessa sessão, a gente vê claramente os capítulos 12, 13, 14 e 15 fazendo exatamente uma subdivisão dentro dessa sessão. No capítulo 12, Paulo vai falar a respeito do servo cristão. Então, Paulo fala a respeito da nova vida, da nossa regeneração. Paulo fala a respeito do uso dos dons espirituais. Paulo fala a respeito das virtudes recomendadas. Então, a nossa nova vida em Cristo deve nos levar a uma compreensão a respeito dos dons espirituais e como ministrar isso, e da forma com que nós devemos agir diante de Deus, expressando nas nossas vidas aquilo que de fato nós somos. Somos transformados, agora regenerados, recebemos uma nova vida. Isso nos leva
a um novo patamar de relacionamento com Deus. Então vai falar a respeito do servo cristão, de como servir a Deus. No capítulo 13, Paulo vai falar a respeito do cidadão cristão. Então Paulo fala a respeito de como o cristão deve se comportar em relação às autoridades, em relação à sociedade de uma forma geral, às pessoas de uma forma geral. Já o capítulo 14, do capítulo 14, verso 1 até o 15, verso 13, Paulo vai falar a respeito do irmão cristão. E aqui ele muda, né, o tipo de relacionamento para aquele interno, dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Então, é exatamente sobre esse ponto e essa temática que nós vamos falar. Inicialmente, eu gostaria de citar 2 versículos aqui, para que a gente possa pautar toda a nossa fala a partir desses 2 pontos. O primeiro está no versículo 12 do capítulo 14, que diz assim: assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Eu não vou prestar contas sobre a sua vida. Eu não vou prestar contas sobre a vida da minha esposa, das minhas filhas, dos meus parentes, da minha mãe, do meu pai. Não, eu vou prestar contas a respeito da minha vida, daquilo que eu fizer e da forma como eu influencio outras pessoas também. Perdão. Às vezes eu quero começar já de 0 a 100 em 3 segundos, né? Sem aquecer a voz. Isso aí eu aprendi com o Ricardo Colite. Você tem que ir devagarinho, aquecendo a voz, né? Se você fazer uns exercícios antes. Mas enfim. Estava dizendo que nós vamos prestar contas de nós mesmos. Então é importante que nós tenhamos uma compreensão a respeito do nosso comportamento diante dos nossos irmãos. E aqui, quando eu falo nossos irmãos, eu não estou fazendo menção simplesmente aos irmãos dentro de uma instituição, como a Igreja do Evangelho Quadrangular, Assembleia de Deus, ou tantas outras igrejas por aí. Então, nós estamos falando aqui no trato com os irmãos dentro do corpo de Cristo, daqueles que fazem parte do corpo de Cristo, daqueles que herdam a salvação. Então, esse relacionamento, de que forma nós vamos nos relacionar? E por que eu estou dizendo isso? Inicialmente, né, antes da gente entrar propriamente nos textos aqui. Porque existem muitas discussões, muitas divergências doutrinárias muitas vezes. E cada um acaba puxando a sardinha para o seu lado, né? Então, o texto do apóstolo Paulo, não só aqui em Romanos, mas em conjunto com as outras epístolas paulinas também, vai nos instar a evitar discussões que não edificam. Porque existem questões que são baseadas em costumes. E tá tudo certo, tá tudo bem. Uma igreja, por exemplo, que tem um costume das pessoas frequentarem o templo apenas de terno e gravata, sem problema nenhum. A razão, eu não compreendo dessa forma, eu entendo que não há essa necessidade. Eu uso a minha roupa para ir para o culto, sem problema nenhum. Ocorre que algumas pessoas, às vezes aqueles que usam o terno, acusam os outros de irreverência, e aqueles que não usam, acusam os que usam de um certo legalismo, de um certo exagero. E aqui ambos estão errados quando criticam essas questões. O grande problema, é claro, aqui é quando nós estabelecemos esses costumes como essenciais à fé e como essenciais à redenção, à salvação e à justificação. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos estabelecendo princípios adicionais àquele que foi estabelecido para a nossa justificação.
Então, quando ele fala aqui que cada um prestará conta de si mesmo a Deus, nós devemos combater certas heresias e estar atentos para que essas heresias não entrem no nosso meio. Agora, essas questões menores muitas vezes causam mais alarde, causam mais discussão, e a Bíblia fala que isso não leva a absolutamente lugar nenhum. E o segundo ponto, no qual nós queremos basear toda a narrativa, todo o estudo de hoje, está lá no versículo de número 7 do capítulo 15, que diz assim, portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Isso significa que o propósito da nossa fé, o propósito de tudo aquilo que nós fazemos, é de glorificar a Deus. Algumas pessoas, alguns cristãos, se fecham numa redoma de santidade, imaginando, às vezes, que pelo seu agir, pela sua conduta, pela manifestação de dons dentro da igreja, ele se torna mais espiritual do que os outros, mais santo do que os outros. E isso é perigosíssimo, porque quando nós nos colocamos num patamar superior, a arrogância e o orgulho tomam conta do nosso coração. Veja o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando escreve a segunda carta aos Coríntios, vai falar a respeito da sua visão, que ele foi elevado ao terceiro céu e teve visão de coisas que são indizíveis, segundo as palavras do próprio apóstolo Paulo. E logo na sequência ele vai falar a respeito de um espinho na carne que lhe foi dado para que ele não se exaltasse em virtude das revelações que ele havia recebido. Então aqui nós vemos claramente um risco de alguém que desenvolve algum dom espiritual pela graça de Deus, não reconheça que isso vem de Deus, mas acaba trazendo a glória para si mesmo daquilo que ele faz. E dentro do mundo espiritual, nós somos completamente dependentes da graça de Deus. Assim funciona também com a questão de conhecimento. A pessoa que conhece, a pessoa que estuda, a pessoa que avalia a palavra de Deus, que medita na palavra de Deus, ela deve ter um cuidado para não deixar que isso suba ao seu coração, no sentido de ela se tornar arrogante exatamente em função desse conhecimento, em função dessa sabedoria. Porque, é claro, o conhecimento intelectual, ele vem através de um esforço próprio, de um esforço pessoal. Mas por trás disso está a graça de Deus. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que apenas aqueles que são espirituais entendem das coisas do Espírito. E isso significa exatamente o quê? Significa que uma pessoa que não é regenerada não consegue compreender as questões espirituais, mas somente aquele que já foi regenerado, aquele que já foi justificado, é que consegue entender as questões espirituais. E isso vem de Deus, a graça de Deus sobre as nossas vidas. Então, o conhecimento intelectual, estou falando aqui da absorção intelectual de informações, ela tem como base, dentro do contexto bíblico, a própria graça de Deus. Agora, muito mais importante do que a inteligência e do que o conhecimento é a sabedoria de Deus para que nós possamos utilizar da forma adequada, nos momentos adequados, em situações específicas. Porque essa é a sabedoria de Deus, essa é a palavra de sabedoria, que também é tido como um dos dons espirituais. A palavra de sabedoria, que é dar a solução adequada a um caso específico. E isso vem de Deus. A Bíblia nos diz que a sabedoria, aquele que é falta em sabedoria, que peça a Deus, que a todos dá livremente. Então nós devemos pedir sabedoria a Deus para que possamos agir segundo os princípios bíblicos,
de forma a agradar a Deus, de forma a glorificar a Deus. Então tudo aquilo que nós vamos fazer deve glorificar a Deus. Então deixa eu resumir aqui. Tudo o que Paulo trata aqui no nosso relacionamento com o nosso irmão, ele é pautado nesses dois princípios. Primeiro, tudo que nós vamos fazer, né, nós precisamos ter a compreensão de que daremos conta da nossa própria vida, não daremos conta da vida do outro. Aliás, existem cuidadores profissionais da vida alheia, né, que se dão a esse trabalho aí praticamente 24 horas por dia, de cuidar da vida alheia, né, e nós precisamos repensar essa questão, né, muitas vezes nos policiar em relação a isso. E o segundo é que tudo aquilo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Será que Deus é glorificado quando eu arrumo picuinha com o meu irmão? E olha, gente, isso está cheio na igreja. Está cheio na igreja, né? Eu estou falando dentro do âmbito em que nós vivemos. Mas as outras igrejas têm os mesmos problemas, às vezes problemas maiores, às vezes problemas menores, mas em certa medida todas têm. Aliás, algumas pessoas às vezes saem, né, da nossa igreja falando, eu vou procurar uma igreja onde eu me sinta melhor. Olha o problema que já existe aí na gênese da coisa, né? A frase já está toda errada. Porque é onde eu me sinta melhor. O que ele está buscando? Está buscando satisfazer a si próprio. Enquanto, na verdade, ele deveria buscar uma igreja que esteja de acordo com os princípios bíblicos, que fale a respeito da palavra, doa a quem doer. Não buscar um lugar, vou me sentir melhor aqui, porque aqui é pintado de uma determinada cor, porque aqui não preciso usar gravata, porque ali... ou porque aqui preciso usar, é a mais séria por causa disso. A seriedade de uma igreja ela está relacionada com a honestidade, com a integridade dos líderes que a administram. E está relacionada com a seriedade com que trata a palavra de Deus, a revelação divina por meio da palavra de Deus. Essa é a essência de uma verdadeira igreja enquanto instituição, estou falando aqui agora, que nós devemos buscar. Não é apenas palavras que massageiam o nosso ego, que massageiam o nosso coração, no sentido de falar, olha, você vai vencer, você vai fazer isso. Não, às vezes é uma paulada, às vezes é uma patada, né? Desculpe a expressão aqui. A palavra de Deus vem como uma patada. E muitas vezes nós necessitamos disso, porque isso é o que é importante, é quando nós recebemos aquilo que de fato nós precisamos e não aquilo que nós queremos. E isso, na verdade, é tão simples e às vezes tão difícil de algumas pessoas compreenderem, porque nós podemos fazer uma analogia com o relacionamento entre pais e filhos, por exemplo. Um pai, uma mãe, vai deixar o filho fazer o que quer, vai dar o que quer? Não, ele vai dar o que precisa, vai dar o que é necessário. Em determinados momentos, se precisar corrigir, se precisar deixar de castigo, vai fazer. Vai gerar tristeza, nenhuma correção a princípio é motivo de alegria. Mas passada a tristeza que gera esse constrangimento, que gera o arrependimento, que nos leva à edificação, que nos leva ao aperfeiçoamento da nossa conduta diante de Deus e diante de todas as pessoas. Então, essa introdução aqui na aula de hoje, porque Paulo vai falar a respeito de fracos na fé e fortes na fé. Eu vou ler um texto aqui para vocês, alguns versículos, capítulo 14 e versículo 1. Diz assim: acolham quem é fraco na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio?
para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais. Mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor, que não come e dá graças a Deus, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Até aqui, por enquanto. Então, olha só. Lá no finalzinho desse trecho que nós vamos analisar hoje, Paulo vai falar, lá no capítulo 15, versículo de número 8, vai dizer: pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão. O que ele quer dizer com isso? Já vou voltar no texto, aqui me recordei de algo aqui que vai ser mais didático para a gente compreender o que Paulo está querendo dizer. Jesus se fez ministro da circuncisão. Ele veio para os que eram seus. Quando ele fala ministro da circuncisão, ele fala a respeito do povo judeu, do povo de Israel. Mas os seus não o receberam, mas a todos aqueles que o receberam, a esses foi dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, esse ministério que veio, o ministério de reconciliação que veio para a circuncisão, foi transferido, ou foi ampliado, melhor dizendo, para os gentios, tanto que ele vai falar aqui no verso 9, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da misericórdia. Como está escrito, olha só, na sequência, ele vai fazer uma citação aqui de vários textos do Antigo Testamento, e por quatro vezes, ele fala a respeito dos gentios. Então, por isso te glorificarei entre os gentios. Alegrem-se, ó gentios, louvem o Senhor todos vocês, ó gentios. Levanta para governar os gentios, nele os gentios escaparão. Então ele repete 5 vezes a palavra gentios aqui, em textos relacionados com o Antigo Testamento. Demonstrando o quê? Demonstrando que um dia nós estávamos separados do âmbito dessa reconciliação. E Deus nos alcançou. E quando nós fomos chamados pela graça de Deus, éramos ignorantes em relação às coisas espirituais. E quando nós nos unimos a Cristo, Ele envia então o seu Espírito sobre as nossas vidas, une o Espírito Santo ao nosso espírito e nos tornamos seres espirituais, homens espirituais, por assim dizer. Deixamos de ser homens carnais, simplesmente a natureza humana, mas agora temos em nós uma partícula da essência divina também, que é o Espírito Santo, que habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo e o Senhor está conosco todos os dias. A partir daí, nós começamos um processo de santificação. Então, a santificação, ela tem um duplo aspecto. Ela tem um aspecto imediato, que ocorre imediatamente na vida daquele que aceita o Senhor Jesus como seu suficiente Salvador. Então, ele se torna justo diante de Deus, ele se torna adotado por Deus, se torna filho de Deus ou reconciliado por Deus, regenerado a partir do momento que ele tem uma nova vida e santificado, porque a santificação significa separação, Então, a partir desse momento, em função do nosso contato, do nosso relacionamento com a fonte da santidade, que é o próprio Senhor, nós nos tornamos santos também. Mas a santificação tem um segundo aspecto, que é uma santificação progressiva. Que nós vamos crescendo à medida que nos relacionamos com Deus, à medida que vamos buscando conhecer as coisas de Deus, as coisas espirituais. E esse crescimento, mais uma vez, é dado pela graça de Deus. Então nós não devemos nos exaltar em relação a isso. Mas devemos sempre nos lembrar que um dia nós estávamos numa condição de ignorância. E às vezes nos falta paciência, eu estou me incluindo aqui, nos falta paciência para lidar com situações de pessoas que às vezes não tiveram a mesma revelação.
situação com pessoas, e estou falando dentro da igreja, estou falando de fora não, estou falando dentro da igreja, que às vezes iniciaram a sua caminhada cristã há pouco tempo, há poucos dias. É certo que muitas pessoas, infelizmente, falo infelizmente porque são pessoas às vezes que não buscam esse crescimento. Estão há 20, 30 anos na igreja e parecem meninos espirituais, porque não buscam esse entendimento, esse conhecimento. Não crescem diante de Deus, na graça e no conhecimento de Deus. Mas nós devemos lembrar, então, que um dia nós fomos assim também. Eu me recordo sempre de uma analogia que eu ouvi do Belém, né? Deixa eu só ver aqui se está tudo certo com a transmissão, né? Ok. Por enquanto está tudo certo. Que o Belém, que era professor da Escola Bíblica Dominical quando eu comecei a frequentar a igreja, e eu sempre conto aqui que eu comecei a frequentar a escola dominical antes de me tornar membro da igreja, inclusive. Porque a partir do momento que eu tive esse encontro com o Senhor, que Ele me tocou fortemente no coração, e eu compreendi a razão da fé de todas aquelas pessoas que estavam ao meu redor, eu procurei conhecer mais desse Deus. E aí, perguntando para um, perguntando para outro, me falaram, olha, de domingo de manhã tem a escola dominical, né? E eu passei a frequentar antes de me tornar membro. Se podia ou não podia, eu nem sei. Mas pode, Claro que pode. Porque ensinar a palavra de Deus, e muitas vezes a escola dominical, ela se torna um canal exatamente para fortalecimento dessa pessoa, para que ela possa tomar a sua decisão em descer as águas do batismo de forma mais convicta. E o Belém, eu sempre lembro desse exemplo, que ele fala que a nossa vida cristã, a vida espiritual é como se fosse um grande rio que desemboca no mar. Nós sabemos o destino, nós sabemos onde vamos desembocar. Nós estamos navegando nesse rio. E esse rio é cheio de curvas, corredeiras, lugares mais tranquilos, mais calmos, trechos mais profundos, trechos mais rasos, trechos que você precisa fazer mais força, trecho que a correnteza te leva, trechos em que às vezes você pode ficar enroscado, trechos que você precisa levantar os remos, trechos que você precisa remar mais rápido. E cada um de nós está num lugar desse rio. Nós não estamos todos no mesmo lugar, mas nós estamos navegando em direção ao mesmo ponto. E essa compreensão me abriu a mente, para compreender, às vezes, a dificuldade de certas pessoas em assimilar alguns conceitos bíblicos. Porque nós precisamos analisar em que lugar desse rio que nós estamos. Se nós estamos num lugar navegando a toda, remando rápido, e sendo levado ali pela correnteza, nós não podemos fechar os olhos para aquele irmão que às vezes nós passamos próximo ali, ele está enroscado lá na beira do rio, enroscou numa curva e não sai dali. Mas nós devemos nos auxiliar uns aos outros, para que nós possamos todos caminhar na mesma velocidade em direção ao grande mar, a desembocar nesse mar, que é o final da nossa vida, a nossa redenção, a nossa vida terrena, mas a nossa redenção final em Cristo. Então, nesse meio do caminho, nós precisamos nos auxiliar. E aí é que encaixa aqui dentro do texto que eu acabei de ler para vocês. Porque vai falar, é tão claro, é tão claro que eu não consigo compreender, às vezes, tenho dificuldade de compreender, por que certas pessoas ainda continuam insistindo em dizer que guardar um dia específico da semana importa em salvação eterna. Então, é muito claro, Paulo tem alguma coisa contra a guarda do sábado? Não, Paulo não tem nada contra a guarda do sábado. O que ele diz é o seguinte, só que agora não há mais necessidade para a nossa santificação, para a nossa salvação. Então, o grande problema não é o hábito em si.
Guardar um dia específico da semana é salutar para as nossas vidas. Seja o sábado, seja o domingo, seja o outro dia. Imagina uma pessoa que trabalha numa empresa que trabalha assim na sequência, às vezes, na sequência da semana, e às vezes a sua folga coincide com um dia no meio da semana. Esse é o dia da sua folga. No domingo ele está trabalhando, no sábado ele está trabalhando. E existem então alguns dias que são considerados sagrados e são invioláveis por algumas religiões. O cristianismo, ele adotou o primeiro dia da semana desde o período apostólico. Existem evidências bíblicas e extra-bíblicas a esse respeito, que desde o período apostólico o primeiro dia da semana foi adotado. Agora, guardar esse dia nunca foi defendido por nenhum dos apóstolos e nenhum dos pais da igreja como essencial à nossa salvação, apenas por alguns hereges ao longo da história. Então aqui, aquele que guarda, ele guarda para si mesmo, ele guarda para glorificar Deus, ele guarda para Deus. E aquele que não guarda esse dia específico e guarda outro, não guarda para Deus também. Aqui tem um contexto bastante específico, é o comer carne, que aí ele faz a comparação com o comer legumes. Tem gente que come de tudo, outros comem só legumes. Aí entra a questão dos vegetarianos, dos veganos, mas não está relacionado com essa questão. A questão é ritual, porque existiam carnes que eram sacrificadas a ídolos, que eram comercializadas. E as pessoas ficavam em dúvida se comiam ou não comiam. O que Paulo vai falar num determinado sentido? Olha, se você sabe, num determinado ponto, se você sabe, ou melhor, se você não sabe de onde veio, consagra a Deus, abençoa e come. Não pergunte a sua origem, não pergunte de onde veio. Porque se Deus é o dono de todas as coisas, se foi Deus quem criou todas as coisas, tudo é para o seu louvor, desde que consagrado. O que importa? O que importa é a forma com que eu ajo em relação a Deus. O que eu faço é para glorificar Deus? O que eu faço é para irritar um irmão? É para afrontar, para causar contenda? A palavra de Deus diz que Deus abomina aquele que cria contenda entre irmãos. É a abominação diante de Deus. A abominação, é uma palavra forte. Mas é a palavra que é utilizada pela Bíblia. Então aquele que come, não critique quem não come. E quem não come, não critique quem come. Aquele que guarda um dia, não critique quem não guarda. E quem não guarda, não critique quem guarda. Aí deixa eu fazer um parênteses aqui. Alguém pode dizer assim, mas eu ouvi você dizendo esses dias aí, falando contra a guarda do sábado. E falei e falo. E por quê? Exatamente por aquilo que eu falei agora há pouco. A guarda do sábado em si, e eu sou bastante claro em relação a isso, a guarda do sábado em si não tem problema nenhum. Quer guardar o sábado, quer guardar o domingo, quer guardar o dia que for. Agora, não faça disso um cavalo de guerra no sentido de se achar mais santo porque faz isso. Ou pior, colocar a guarda de um dia específico, a guarda do sábado, como essencial à salvação, essencial à fé. Como prova de que a pessoa faz parte do corpo de Cristo. Faz parte do remanescente fiel da igreja. Em outras palavras, aquele que não guarda o sábado não faz parte do corpo de Cristo, não faz parte do remanescente fiel da igreja. Ou seja, o sábado é o selo, é o sinal do remanescente. Aí é complicado. Aí a gente precisa falar. Não para criticar a pessoa em si, mas para criticar a prática de se estabelecer princípios extra-bíblicos, que não estão na Bíblia, para se alcançar a salvação, para se alcançar a redenção, para se alcançar a santificação. Isso de forma também a instruir outras pessoas a não caírem nessa conversa. Essa é a razão e essa é a função da apologética. E aí, Paulo vai seguir aqui dizendo que a base que nós precisamos ter para as nossas vidas, no nosso trato com um irmão, é sempre o amor. E aqui no versículo número 13, capítulo 14, versículo 13, ele vai dizer assim:
Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impura. Se o teu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come aquele por quem Cristo morreu. E ele vai falar a respeito de escândalo também no versículo número 20. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. Então, aqui Paulo faz uma ponderação sobre a liberdade cristã e o amor. Lembra que eu acabei de falar que o amor ele deve ser base de todo o nosso comportamento, de todas as nossas atitudes, pensamentos, palavras, ações. E nós temos liberdade para fazer o que nós quisermos. Eu costumo dizer que se o cristão ele quiser injetar uma droga na veia, ele pode. Ninguém pode falar que ele não pode, porque ele pode, porque é livre para fazer isso. Agora, quais são as consequências disso? Isso agrada a Deus? Isso contribui para a sua edificação? Então, tudo me é lícito, assim como os coríntios diziam, né? Tudo me é lícito. Mas qual é a resposta de Paulo? Mas nem tudo convém. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Então, quando eu fico escravo de alguma ação, de alguma atitude, que talvez isso cause prejuízo para outra pessoa. Eu tenho liberdade para fazer, mas isso causa prejuízo para outra pessoa. E eu prefiro fazer, por causa da consciência que eu tenho em relação à minha liberdade, é aquela coisa, né? Eu faço o que eu quiser, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Que os outros pensem aquilo que eles quiserem de mim em relação a isso. Isso está contrário ao princípio do amor estabelecido aqui. Então, o princípio da liberdade, ele não deve andar sozinho. O princípio da liberdade, ele é complementado ou, melhor dizendo, né, apoiado e estabelecido a partir do princípio do amor. É dentro desse princípio do amor que Paulo nos recomenda que nós nos edifiquemos uns aos outros com confiança diante de Deus. Então, quando a nossa liberdade já não edifica mais o irmão, então isso é um sinal de que nós extrapolamos o ponto da nossa liberdade. E aí é que entra o conceito de escândalo. O que é o escândalo? O escândalo não é simplesmente uma pessoa que fica, ai, nossa, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Não é isso. O escândalo é algo que faz alguém tropeçar e pecar. A palavra escandalos, no grego, ela é uma pedra na qual eram construídas estradas. E quando essa pedra ficava ressaltada, ela causava prejuízo ali, às vezes, os cavalos que podiam tropeçar, ou as próprias pessoas que passavam ali podiam tropeçar e cair. Então esse é o princípio, esse é o conceito de escândalo. É quando a sua atitude leva alguém a errar e cair e pecar na sua consciência. Aí é que entra o conceito de fraco e de forte. O que Paulo quer dizer com fraco e forte? Vamos imaginar que eu tenho determinado hábito que na minha mente isso não há problema nenhum, não tem problema nenhum. Isso não me leva a pecar. E aquilo eu faço, eu estou falando de coisas que não configuram pecado, obviamente, né, irmãos? Por favor, né? Então quer dizer que se a minha consciência não me acusar, não é pecado. Não, não é isso que eu estou dizendo. Vamos colocar de uma outra... Eu vou até colocar um exemplo absurdo aqui. Beber água... vamos imaginar que alguém ache que beber água nesse tipo de vasilha aqui seja errado. E é claro que a Bíblia não vai falar nada em relação a isso. E o que acontece?
para mim, na minha cabeça, na minha consciência, eu estou consciente de que isso não é pecado, não é errado, e eu faço. Né? Eu uso dessa minha liberdade, a minha consciência está tranquila. Mas quando alguém que é fraco nesse entendimento e tem uma consciência levada a crer que isso é errado, fazer esse ato é errado, e ele me vê fazendo, e por causa da influência daquilo que eu faço, ele é levado a fazer isso também. Porém, na sua mente, ele não assimilou que isso é certo, mas ele continua crendo que aquilo é errado. E é levado a praticar, então, aquilo que a sua consciência considera como erro, considera como pecado. Quando ele faz isso, Paulo diz que, no verso de número 22, que na verdade eu até já li aqui, né? Que diz assim, que a fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Eu não me condeno naquilo que eu aprovo. Eu acho que pode fazer isso. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Pois o que ele faz não provém da fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Então percebe, aqui em resumo, em outras palavras, se a minha atitude, mesmo eu agindo em liberdade, agindo com a consciência tranquila em relação a aquela atitude não ser impura, mas se eu levar alguém a se escandalizar nesse sentido, a cair, a tropeçar na fé em função da minha atitude, eu não vou fazer isso. É o próprio apóstolo Paulo diz, relacionado a essa questão de comer carne ou não comer carne. Paulo fala, pode comer carne, não tem problema nenhum. Mas ele faz uma ressalva agora. Se comer carne fizer o meu irmão tropeçar, se comer carne escandalizar o meu irmão, eu não como carne. E aí então é que entra o princípio do amor, do altruísmo, de você amar ao próximo como a si mesmo e considerar o próximo, o outro, superior a você mesmo. Então esse é o princípio que precisa pautar o viver do cristão ali em comunhão. Não entrar em discussões tolas. Se você se acha, né? Aliás, tem uma frase aqui que eu acho bastante interessante, que deixa eu só achar aqui. Um autor, ele diz você fazendo uma paráfrase do texto do apóstolo Paulo, né? Quando ele diz que aqueles que se acham fortes, né, devem cuidar daqueles que se acham fracos. Ele parafraseia da seguinte forma: você que se julga com a razão é que tem o dever de ser condescendente com o seu irmão mais fraco. Então, se você se julga na sua razão, esse é o momento de você baixar a bola, né? De você se colocar numa posição de servir, de você se colocar numa posição de suportar essa fraqueza. A Bíblia nos orienta, suportai-vos uns aos outros. Isso não quer dizer suportar no sentido, eu não suporto essa pessoa. Eu sou obrigado a suportar essa pessoa. Não é isso. Suportar, aqui é de amparar. Suportar é de colocar, sabe aquela pessoa que está manca? Aquela pessoa que não está conseguindo andar direito? Você pega o braço, coloca o braço dela aqui, fala, apoia aqui que nós vamos caminhar juntos. É esse o sentido. E essa é a forma com que nós devemos agir com as pessoas. Naquilo que cabe a nós, nós vamos orientar, nós vamos ensinar, nós vamos estruturar, para que a pessoa, através do seu próprio entendimento, lembre dos dois princípios elementares que nós falamos no começo da aula. Que tudo deve ser para a glória de Deus e que cada um vai dar conta de si mesmo e não do outro. Então aquilo que eu faço deve ser para a edificação do outro. E jamais para escândalo, jamais para tropeço, jamais para destruição. Você deixar de fazer alguma coisa, você abrir mão de algum direito seu, é sinal de maturidade espiritual, é sinal de crescimento na fé, é sinal de amor ao próximo. E é isso que Paulo vai falar aqui dessa forma. Nesse texto.
ele repete, né, esse princípio aqui no capítulo 15 e versículo 1. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Percebe que aqui tudo que nós falamos aqui acaba se encaixando. O alvo sempre é a glória de Deus. Para fechar o nosso estudo aqui dentro daquilo que nós nos propomos a estudar dentro desse texto, desse contexto aqui da Epístola aos Romanos, no capítulos 14 e 15. Primeiro, nós éramos ignorantes da fé. Nós éramos gentios. Jesus nos trouxe para a reconciliação como enxertados na videira. E a partir desse momento nós crescemos, né? Nós temos as nossas obrigações em relação a Deus, nós temos as nossas obrigações em relação à sociedade, em relação às autoridades e em relação aos irmãos. Mas nós devemos pautar o nosso relacionamento em relação aos nossos irmãos no amor e na consideração a que ele é superior a nós mesmos. Nós não devemos deixar o conhecimento e a nossa liberdade as nossas experiências, nos tornar arrogantes a ponto de desconsiderar o reflexo das nossas atitudes no próximo, no nosso irmão. E muitas vezes, a partir com nossa atitude, fazer com que esse irmão tropece, cometendo pecado que vai contra a sua própria consciência no que diz respeito às questões espirituais. Em Coríntios, por exemplo, existia um problema bastante sério, né? Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, os capítulos 12 a 14, Paulo vai falar a respeito dos dons espirituais. E os dons espirituais eram abundantes na igreja de Corinto. Olha, quando fala, nossa, dons espirituais eram abundantes na igreja de Corinto. Isso deve ser uma coisa boa, não é? Não, não era. Era um problema enorme dentro da igreja, porque eles agiam em desacordo com aquilo que existia nos ensinamentos dados a eles pelo apóstolo Paulo. Em outras palavras, era uma bagunça total. Cada um falava o que queria, fazia o que queria na hora que queria e o culto virava uma bagunça. E Paulo escreve para orientar isso. E um dos princípios elementares da utilização dos dons espirituais é que eles servem para a edificação do outro. O único dom que é para a edificação própria é o dom de línguas, mas dentro de um dos aspectos do dom de línguas, que é a edificação pessoal, é a linguagem de oração. Quando a pessoa que fala em línguas edifica a si mesmo. Mas o que Paulo diz? Falou, aquele que fala em línguas, ore para que as interprete, para que haja edificação para a igreja. Que esse é o propósito central dos dons. Então perceba que tudo o que Deus nos dá, seja dons pessoais, dons ministeriais ou dons espirituais, tudo aquilo que nós recebemos de Deus é para a edificação do próximo, é para a edificação da vida da outra pessoa, não de nós mesmos. E nós precisamos compreender, então, que tudo que nós recebemos de Deus nos é dado para servir. Jesus disse, aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Em outro ponto, ele vai dizer, quem não for como uma criança, não herdará o reino de Deus. Não no que diz respeito à ingenuidade, mas no que diz respeito à malícia. Porque uma criança, ela tem um entendimento puro. Quem já nunca viu isso, né? Às vezes, duas crianças brigam, as mães ou os pais, né, se degladiam por causa do filho, porque o filho, quem tem razão, daqui a pouco está lá a guerra instaurada entre os pais e as crianças já brincando novamente, né? Já perdoaram, já está tudo certo. Né? Quem nunca viu ou ouviu esse tipo de situação? Então é dessa forma que nós devemos agir. Ter por base o amor. Aliás, eu vou até fazer a leitura aqui, capítulo 13, versículo 2.
lá de 1 Coríntios capítulo 13 e versículo 2. Aliás, eu vou ler o 1 também, versículos 1 e 2. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, eu nada serei. Então o amor é a base para o exercício dos dons, o amor é a base para o nosso relacionamento com Deus, o amor é a base para o nosso relacionamento com a sociedade, com as autoridades, o amor é a base do nosso relacionamento com os nossos irmãos. Fechando, agora sim, né? Eu fechando aqui. De forma resumida, né? Tudo aquilo que eu falei. Vive o cristão, o irmão cristão, o cristão, ele vive o princípio da liberdade. Ele vive, capítulo 14, verso 2, ele vive o princípio, mas, versos 1 a 4, acolhe os fracos para a comunhão. Capítulos 5 a 9, vive com convicção perante o Senhor. Capítulos 10 a 13, presta contas de si mesmo a Deus. Então ele vive na liberdade, mas ele presta conta a Deus. Ele vive com convicção diante do Senhor e ele acolhe os fracos na comunhão. Segundo, o irmão cristão, ele vive o princípio do amor. Portanto, capítulos 14, 13 a 18, toma o propósito de não pôr tropeço nas outras pessoas e busca sempre a edificação. Capítulo 14, versículo 19 a 23. Depois vai ficar gravado, vocês podem voltar aqui, né? Então ele vive o princípio da liberdade, vive o princípio do amor, segue o exemplo de doação e serviço de Cristo, capítulos 15, versículos de 1 a 6, e faz tudo para a glória de Deus, capítulo 15, versículos de 7 a 13. Essa é a palavra de hoje, o nosso estudo que eu preparei aqui para que nós falássemos hoje. E entrando então na reta final aqui do nosso estudo aos Romanos, nós temos aqui na semana que vem, faremos a última aula do nosso estudo da Epístola aos Romanos, encerrando então esse ciclo aqui. Então, que Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria de fazer uma oração. Senhor, obrigado, Pai, por esta manhã, obrigado, Senhor, por esses momentos. Eu oro, ó Deus, a favor da vida de cada um daqueles que nos acompanharam aqui. Que o Senhor abençoe, que o Senhor livre dos males, que o Senhor dê uma semana abençoada, prospere, Senhor. Aqueles que estão necessitando de cura, que o Senhor os visite e cure. Aqueles que estão necessitando de libertação, que o Teu poderoso Espírito possa repousar sobre esta vida, ó Deus, para que afaste todos os males. Aqueles que necessitam, ó Deus, do sustento, que o Senhor promova, Senhor, na vida de cada um, o sustento do necessário, daquilo que é necessário para o nosso dia a dia. Paizinho, em nome de Jesus, nós cremos no Teu poder que opera por meio de nós. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor está com as mãos estendidas sempre para abençoar. Em nome de Jesus, que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome e que nós possamos não apenas ser conhecedores da Tua palavra, mas praticantes. Hoje e sempre, toda a honra e glória ao Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Olha só, 10 horas em ponto, 1 hora de escola dominical aqui. Que Deus abençoe o seu domingo, que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua vida e a dos seus familiares, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz. E querendo Deus, semana que vem nós estaremos de volta. Mais um avisinho. Daqui a pouco, 11 horas, 30 minutos, Escola Bíblica Dominical no ar. Estaremos o professor André Avanço, Ricardo Colite e eu falando a respeito de escatologia bíblica, fazendo uma introdução ao livro do Apocalipse. Deus abençoe. Fiquem na paz.